Então eu acho que o povo está pensando o seguinte: Jesus vai ceder. Ele vai ter que aceitar nós como nós somos. E uma coisa eu quero dizer para vocês: vocês estão muito enganados, porque desde o princípio existe uma ordem e jamais vai ser mudada. A palavra do Senhor diz que Deus é um Deus o quê? Imutável. Ele não muda. O que Ele estabeleceu é para se cumprir. A ordem que Ele deu é para obedecer. Estamos vivendo um tempo de pessoas que não querem ser repreendidas, pessoas que não querem viver, sabe, como tem que ser, reverenciando, dependente de Deus de fato. Vamos lá. Você diz que é servo de quem? Do Senhor. Mas quando Deus fala, você não obedece. Do que adianta você dizer que é servo, se você simplesmente não recebe a ordem? Eu sou funcionário de uma empresa, o patrão manda, eu não obedeço. Automaticamente o patrão ele vai demitir, porque ele está pensando na instituição, ele está pensando no exemplo, ele está pensando exatamente na ordem que se tem. Estamos vivendo um tempo difícil, não está fácil, porque eu acabei de ler sobre um jovem rico, e diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E quando estamos falando em riqueza, não estamos falando em riquezas em bens materiais, estamos falando em riqueza de mentalidade. Tem gente que não tem nada, mas é soberbo e passa por cima de todo mundo, é ou não é? Tem gente que não tem nada, mas simplesmente, sabe, quando vê alguém quer humilhar. Tem gente que é milionário, mas quando lhe vê, estende tapete para você passar. Você entendeu? Então tudo que você precisa entender, que riqueza não é bens materiais que Jesus estava falando. O problema daquele rapaz, que ele simplesmente ele se achava melhor do que os outros, e tão somente Jesus ele vai tocar exatamente na ferida que você tem. Lembra Abraão, quando no capítulo 22 vai dizer a palavra do Senhor, e Deus colocou Abraão a quê? A prova. Deus vai e mexe exatamente com aquilo que mexe com Abraão. Deus vai pedir a Isaac e diz: me dá teu filho, teu único filho. Não, ele tem dois, mas Deus vai dizer: aquele que está no teu coração. Deus só mexe aonde consegue mexer com você. Deus vai mexer com algo para poder mexer com você. Quando ele olha para aquele jovem rico, automaticamente ele vê aquele homem soberbo. Quando ele diz assim, os mandamentos, ele bate no peito e ele diz: cumpro todos desde a infância. Ele faz questão de dizer que ele é velho, mas um dia ele aprendeu os mandamentos e sempre foi obediente. Ele simplesmente ele impõe diante do Senhor que ele é uma pessoa obediente. Obediente com arrogância não adianta. Diante de Deus, Deus abate os arrogantes, Deus abate os soberbos, entendeu? Você já aprendeu? Então tudo que nós precisamos é ter mais humildade. Ninguém tem mais humildade. Ninguém hoje não aceita uma correção. Estamos vivendo um tempo que, se a palavra for dura, eu não vou mais naquela igreja que o pastor pregou duro. Se a palavra for difícil, eu não vou mais aparecer lá. Agora eu vou dar conselho a A, a B e a C. Vamos lá, fulano, vamos sair dali. Não, aquele pastor é arrogante. Não, arrogante não é, porque a palavra não foi agradável. E aí você quer um defeito para colocar sobre o ministério. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Tudo que você precisa nesta noite é ser servo. E servo simplesmente obedece, não adianta. Servo ele tem que entender que a posição dele é obedecer. A palavra do Senhor diz que o céu é tomado da força. Nós precisamos todos os dias acordar pela manhã, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus porque você acordou e abriu os olhos. Como eu já lhe disse, essa carne aqui, se o Espírito não estiver dentro dela, ela não fica de pé. Não é a força dela, é um espírito que está dentro. Se o espírito está batido no semblante, automaticamente ele reflete e diz: você não está bem.
O espírito, se não estiver bem, automaticamente você vai refletir na sua face e todo mundo vai identificar que você não está bem, porque o seu espírito não está bem. Se seu espírito sai da sua carne, você cai. Vira o quê? Defunto. Você precisa entender que você é dependente de Deus. Você precisa entender que para caminhar com Deus o sacrifício é grande, mas a vitória é maior. Deus tem preparado coisas grandes. A palavra do Senhor diz: eu vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Se submeta. Por isso que Paulo diz assim: trago as marcas de Cristo sobre mim. O que quer dizer com isso? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive a submissão do Evangelho. Ele não faz mais o que ele quer, mas ele está submisso ao mandado, a uma ordem do rei. E ele está dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Carrego sobre mim as marcas. Eu renuncio para viver a vontade do Senhor. Não é fácil, é uma luta constante. Há uma briga com você mesmo. Pastor, eu sou temperamental. Pastor, eu sou bipolar. Pastor, eu sou assim. Então entenda, Deus, Ele quer tratar isso em você. Chegou o momento de você abrir a oportunidade para Deus tratar essas coisas sobre a sua vida. Não, pastor, é difícil para você, mas Deus acabou de dizer que quando Pedro olha aquela situação e diz assim, quando ele diz assim: é mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí Pedro diz assim: então pronto, os ricos estão tudo no inferno. Aí Jesus complementa e diz assim: é porque você não entendeu. Deixa eu completar a frase. Para Deus nada é impossível. Eu quero dizer para você nesta noite: o que é difícil para você, Deus está preparando o melhor para você. Você não está entendendo. Você precisa compreender que Deus está preparando coisas grandes. E todas as vezes que Deus está preparando coisas grandes, sempre vem coisas para atrapalhar também. Ao mesmo tempo vem coisas para poder embaraçar a sua vista. Vem coisas para poder acabar com sua fé, acabar com o propósito. Sempre vem algo. Todas as vezes que você estiver prestes a ter uma grande vitória, sempre vai aparecer um gigante para poder te abater. Entenda, a história mais bonita que tem da Bíblia, que eu acho linda, é quando Davi simplesmente ele mata o urso. Então entenda, você já viu falar e eu vou repetir para você entender. A história diz que o urso preparou Davi para quê? Para o leão. E o leão preparou Davi para quê? Para o gigante. Deus o tempo todo vai estar testando a sua fé. Deus o tempo todo vai estar testando aonde está o teu coração, aonde está o teu pensamento, onde está o teu foco. Eu falei ontem, Deus não vai trabalhar sobre aquela pessoa que diz assim: Deus, hoje eu quero uma casa. Ah, Senhor, eu não quero mais a casa não, eu quero a moto. Não, Senhor, eu não quero mais a moto não, agora eu quero um carro. Não, Senhor, eu não quero o carro não, agora eu quero uma bicicleta. Deus não trabalha. A palavra do Senhor vai dizer que Ele trabalha onde cujo firme é o... Se Ele fez uma promessa para mim, eu tenho que estar debaixo da promessa, não do que eu quero. Eu tenho que entender que eu tenho que estar na direção que Ele escolheu para mim, e não na direção que eu quero viver. Não adianta. Abre para mim Lucas capítulo 14, o verso 15. Já falei para você nessa noite. Riqueza não é de bens materiais. Riqueza é de mentalidade. Tem gente que não tem nada, mas se acha rico. Passa por cima de todo mundo, humilha todo mundo, não quer obedecer liderança. Tem gente que tem muitos bens e se submete à liderança, se submete aos outros e é servo e serve aos outros. Entenda, você vai entender essa história que eu vou ler aqui para você nessa noite, para que você possa compreender. Diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 14 e o verso 15, diz: glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Diz mais: e todos
a uma começaram a excusar-se e dizer-lhe, o primeiro: comprei o quê? Um campo, e importa que eu vá vê-lo, rogo-te que me hajas por escuso. Quer dizer para você que eu não vou, porque eu tenho uma prioridade. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que também aceite que eu não posso ir. Aí diz o outro: casei-me e com minha esposa, portanto não posso ir, porque eu vou para a lua de mel e vou aproveitar. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Diz mais: e disse-lhe o servo: Senhor, E disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há o quê? Ainda há o quê? Mais uma vez, ainda há lugar. Aí ele disse: tem lugar? Tem, Senhor. Aí ele diz assim: então disse o Senhor ao seu servo: sai de novo pelos caminhos, pelas valas, e faça-o entrar, para que a minha casa se encha. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus mais uma vez. Capítulo 4 de João, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Se tornar um adorador de verdade é você chorar na presença, é você entender que você não é digno, é você entender que você não é ninguém, é você entender que você não merece. É você entrar nessa casa e não olhar para o seu título, para a sua posição, não olhar se você simplesmente é capaz mais do que o outro, mas você entender que você não é nada sem a presença de Deus. E mesmo que você seja, você tem que entender que um dia Jesus está à mesa, e quando ele está à mesa, ele pega uma toalha e uma bacia, e de repente ele pega e vê a Pedro. Pedro é um homem sanguinário, um homem complicado. Ele olha para Judas. Judas simplesmente é traidor. Tem outros que dizem que está com Jesus, mas não está. Jesus sabe, mas ele diz o quê? Vinde todos, porque eu vou lavar os pés de vocês. Pedro se espanta e diz: que é isso, Senhor? Não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Naquele momento ele diz: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Pedro automaticamente diz: Senhor, eu não queria porque eu não sou merecedor, mas se a regra é desse jeito, eu tenho que cumpri-la. Faz o seguinte, porque o meu coração está desejoso de estar sempre na tua presença. Eu não quero que lave meus pés, mas agora dá um banho completo em mim, Senhor, porque eu quero mais de ti. Entenda, Pedro está dizendo: eu quero mais. Pedro sem merecer. A princípio Pedro entende que não merece, mas depois ele diz: eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. Entenda, você adentrou essas portas nesta noite, e eu quero que você entenda: você não merece, mas você precisa. Nesta noite você adentrou esse lugar, e você sabe que você não merece, mas você precisa da presença de Deus. Chegou o momento de você refletir e dizer para o Senhor nesta noite, dizer: mestre, tem de misericórdia de mim, Senhor, porque hoje eu vou ceiar, hoje eu vou estar na mesa, mas eu não mereço, mas eu preciso da tua presença, Senhor. Ah, Senhor, eu não mereço, mas eu preciso da tua presença. Hoje Deus te traz à mesa para ceiar, e Deus conhece os teus defeitos, tuas falhas. E ele está dizendo: enquanto eu conheço teu defeito, tuas falhas, eu estou esperando que você diga para mim: eu não mereço, mas eu preciso. Porque não adianta você rodear essa mesa e achar que você é digno, porque você nunca foi e nunca será. Por mais que você tente, entenda, perfeito somente tem um, é um mestre. Você 24 horas vai estar aos pés dele dizendo: Senhor, me ajuda porque eu sou fraco. Me ajuda porque ontem eu pensei em desistir. Me ajuda porque ontem eu pensei em tirar minha vida. Me ajuda porque ontem eu pensei em se vingar, Senhor, sobre uma situação que me aconteceu. Todos os dias você está pecando contra o Senhor. Não é fácil, é difícil.
E sabe qual o problema que as gerações estão morrendo? Sabe por que as gerações hoje estão sendo complicadas? Porque querem um evangelho que simplesmente aceite tudo. E quando aperta um pouco, mal aparece na igreja. A mesa foi preparada. O mestre fez um grande banquete, convidou você. Você não merecia, mas ele fez um banquete e está dizendo: chama eles. Chama eles. Jesus está rodeado. Quando Jesus vem, ele está rodeado de fariseus. Ele está rodeado de muitos que se acham. Jesus chega, tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos vem conversar com Jesus. Jesus avisa para ele e diz: tu conhece de Bíblia, tu conhece de palavra, mas tu não conheces o Deus da palavra. Tem que nascer de novo. Entenda, Jesus, ele simplesmente, ele diz: você tem que nascer da água e do Espírito. Não é simplesmente dessa maneira, você achar que sabe e vai ser salvo. Não. Tem que viver o evangelho. Como? Servindo. Se você não serve, não tem como você ser servo. Não diga que você é servo se você não serve. Então entenda, a palavra do Senhor, ela vai dizer que naquele momento são convidados. Um homem diz: eu não posso, porque comprei uma junta de boi e vou ter que experimentá-las. Sabe o que é que eu acho isso? Enquanto eu estava lendo, eu estava vendo que tem pessoas que estão dando prioridade a bens materiais, mas a mesa está posta para você. O mestre está esperando que você venha ceiar, que você venha cultuar, mas você está dando prioridade a outras coisas. Ele diz: o seu Senhor, ele preparou a melhor festa para aqueles homens. Eles valorizaram aqueles homens, mas sabe o que aconteceu? Aqueles homens não valorizaram o convite que o Senhor o fez. Aqueles homens não valorizaram simplesmente o convite que foi mandado para eles, mas eles deram prioridade e não, trocaram a festa por uma junta de boi, trocaram a festa simplesmente por uma noite de núpcias. Então, se trocar a festa simplesmente por coisas que muitas vezes você não está percebendo, mas você está trocando Jesus por coisas que não vale a pena. Sabe o que acontece? Tem muita gente que se acha na mente, e Jesus está dizendo: eu não quero que você se ache na mente, eu quero que você se humilhe. Porque a palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se você não se humilha, você não vai ter, sabe, aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Não vai chegar onde Deus determinou para a tua vida. Tem que se humilhar. Tem que aprender a calar. Tem que aprender a ouvir. Tem que aprender que quando alguém toca na tua ferida, você deixar ser tratado. Eu falei hoje pela manhã, tem feridas, tem gente que diz assim: não tira a casca da ferida, para poder a ferida, porque se tira a casca, demora a sarar. Deixa a casca. Mas muitas vezes tem a casca, mas por baixo está cheio de quê? De pus. Tem hora que tem que arrancar a casca, fazer um tratamento para poder ela sarar. Nem todas as vezes que está com a casca está pronto para sarar. Nem todas as vezes que está com a casca, ela simplesmente vai se regenerar. Mas eu quero dizer para você, tem feridas que a gente tem que tocar. Porque tem gente que está dentro do ministério e a gente não pode tocar, a gente não pode falar: não, se eu não toco, Jesus vai mandar alguém para tocar. Não te preocupe, sabe por quê? Porque um dia, quando Deus chama Abraão e toca sobre a ferida de Abraão, eu quero dizer que ele tratou de Abraão e disse: Abraão, decide o que tu queres, ou Isaac ou a mim. Decide o que tu queres, Abraão. Chegou o momento de Deus, ele de alguma forma tratar com alguns crentes e dizer assim: decida o que você quer. Ou você ama mais a mim, ou você ama mais as coisas que eu lhe dei. Porque o dia de culto não é para ser trocado. Eu vou falar um nome de uma pessoa que eu conheci de perto, que eu morei em Recife por 7 anos. Eduardo Campos. É um homem que eu conheci de perto. Ele tinha uma doutrina: 7 horas da manhã, pegava sua família e ia para a igreja. Era uma regra, pastor. Não mudava.
Eu ficava admirado, aquela postura dele. Eu ficava admirado porque ele tinha uma prática. E aquilo ficou martelando na minha mente, aquilo ficou marcado. As coisas de Deus a gente não troca, a gente não vende, a gente não dá. As coisas de Deus, o tempo de Deus, a gente não pode negociar. Por isso que ontem eu fui fazer uma visita e o rapaz falou que ele colocou o currículo lá na Ferreira Costa. E quando ele colocou o currículo lá, o rapaz olhou para ele e disse assim: meu filho, você é crente? Ele disse: sou. Ele disse: mas me diga uma coisa, o horário aqui vai passar do horário do seu culto. Aí o que foi que ele disse? Então o emprego não serve para mim. Me diga, é fácil? Se for para mexer, porque ele é novo convertido, se for para mexer com a essência e com a presença que eu estou sentindo, então esse negócio não é de Deus. Porque quando é de Deus as coisas se encaixam. Quando é de Deus o negócio dá certo. Quando é de Deus ele traz paz. Quando é de Deus o negócio é diferente. Quando é de Deus não precisa eu me esforçar, porque Ele é quem faz, não sou eu, nunca fui eu, mas Ele é quem providencia. Entenda, quando o negócio é de Deus, na minha possibilidade está tudo fechado. Ele diz: aonde não tem porta eu abro porta, aonde é impossível eu chego e faço, aonde não tem condição eu trago a condição. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Entenda, Ele está procurando pessoas determinadas para viver o novo. Tem pessoas que estão vivendo a lógica. Qual é a lógica? Simplesmente eu vou ali, coloco, está precisando de pessoas, eu vou ser contratado, vamos embora. E simplesmente bora. Eu abro mão lá da igreja, eu abro mão da banda, eu abro mão de tudo, eu abro mão da oração, eu abro mão disso. Para quê? Entenda que tudo que o inimigo quer te tirar da presença, pode perceber, com 3 meses você está demitido. Com 3 meses já fechou a porta. Por quê? Porque nunca foi de Deus, simplesmente foi emoções ilógicas. Mas quando o negócio é de Deus, Ele diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. Ei, vai dar errado. Ele está dizendo: não vai não. Ei, Senhor, mas disseram que vai fechar. Deus está dizendo: quem foi que abriu a porta? Foi eu ou foi o homem? Foi eu ou foi o homem que abriu a porta? Quando é Deus que abre, o negócio é diferente. Descansa. Só que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Deus todos os dias está procurando os verdadeiros que renunciam. Deus todos os dias está procurando os verdadeiros que entendem o propósito. Todos os dias Ele está dizendo assim: ó, você não sabe de um amanhã, mas eu conheço o amanhã. Se ficar na minha dependência, eu estabeleço o tempo, eu estabeleço o reino. Entenda, Ana, quando está orando, ele está dizendo: Ele é que tem o poder de abater e de exaltar. Ele estabelece o tempo e reino. Quando Ele quer levantar rei, Ele pega quem não é ninguém e faz assentar sobre os príncipes. Ele diz: Ele faz assentar. Pastor, eu estudei muito e tudo para mim é na lógica. Vai na tua lógica, que no final, quando tu tiver 60 anos, você vai dizer: que besteira que eu fiz. Era melhor que eu tivesse vivido por fé do que a minha lógica besta. Porque a palavra do Senhor diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A loucura de Deus, que Ele não é, mas só para você. São palavras para você entender. Deus está dizendo nesta noite: eu estou procurando pessoas que sentem na mesa e tenham prazer de sentar na mesa, porque o convite está lançado. Quando alguém recusa, sabe o que é que Deus diz assim? Meu servo, venha cá, meu servo. Vá buscar as prostitutas. Vá buscar os mancos. Vá buscar os aleijados. Tá bom. O homem vai buscar. Daqui a pouco olha na mesa, está rodeado de mancos, aleijado, as meretrizes, os coxos, os cegos. Aparentemente não dá para tirar uma selfie porque a foto não está bonita. Mas tem muitos que estão na mesa chorando e dizendo: o que é isso que está acontecendo? Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está procurando pessoas que reconhecem que não é digno de sentar na mesa. Não adianta você dizer: eu tenho um convite, eu tenho uma carta para sentar na mesa, e sentar com arrogância, porque na mesa de Deus ninguém senta com arrogância.
Na mesa de Deus não adianta. Ele não quer você sentando com arrogância. Ele quer você sentando com humildade e entendendo que você não é digno. Entenda, a foto não está bonita porque só tem aleijado, manco e paralítico. Mas ele está dizendo, a foto não está bonita, mas o interior está sincero comigo. O interior está sincero comigo. A foto não dá para tirar uma selfie, mas dentro do interior eu estou vendo que está com sinceridade. E a palavra do Senhor diz, eu estou procurando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade na minha presença. Ei! Aí o servo dele diz, Senhor, eu já trouxe todos os aleijados, paralíticos, todos. Aí ele diz assim, ó, tem alguns ali que estão chorando. Os outros estão se perguntando, o que é que a gente está fazendo aqui? Tem outros que estão se questionando e dizendo, nós não somos dignos, o que é que esse homem está doido? Até parece que Deus está doido, dá o seu único filho por uma raça que não merece. Até parece que Deus está doido, né? Não, é porque Ele ama você. Ele está dizendo, o banquete foi preparado para você, e a festa foi preparada para você. Aí o servo dele diz assim, Senhor, ainda tem vaga na mesa. Ele disse, eu só quero que comece a festa quando a festa estiver completa. Você foi aonde? Eu disse, Senhor, fui nas vielas, fui em todos os cantos. Ele diz, vai em lugares que ninguém quer ir. Aonde? Separa uma mesa aí para os leprosários. Separa uma mesa para os rejeitados. Porque Deus é assim. Deus gosta de constranger. Deus gosta muitas vezes, sabe, de nos colocar em posições que nós não merecemos. Somente para entender que quando Ele quer, Ele é o rei. Ele tem a cadeira para você sentar. Ele tem um lugar de destaque para você. Mas você vai ter que entender que é Ele que manda. E Ele está preparando coisas grandes para você. Mas não é para criar expectativa, porque você, quando cria expectativa, tudo que você quer é sentar na cadeira para poder bater no peito e dizer assim, ó, eu não disse que eu ia chegar. Não, Deus não lhe chamou para isso. Deus lhe chamou para ser humilde. Ana por 24 anos, ora, pedindo a Deus um filho para poder passar na cara de Penina. Aí Deus diz assim, você não é crente. Eu não te fiz crente para ser desse jeito. Crente tem que ser humilde, crente tem que entender que a glória que sobe é a glória de Deus. Não adianta. Homem não tem glória. Homem não tem glória se ele não carregar a presença de Deus. Não tem brilho, não tem estrutura, não tem força. Não adianta. Se ele não carregar a presença, de nada adianta. Você é ser humano. E como ser humano você depende de um Deus muito grande. Ele diz para o seu servo, diz assim, vai nas estradas. Quem estiver jogado, quem estiver desamparado, seja velho, seja novo, seja quem for, coloca na carruagem e traz, porque eu quero ver a minha casa cheia. Aqueles que foram convidados rejeitaram. Mas ele está dizendo, eu estou indo buscar aqueles que necessitam da presença. Muitos querem sentar na mesa para ostentar, mas tudo que ele quer, pessoas na mesa para se humilhar. Deus está procurando pessoas que se humilhem na presença dele. Deus está procurando pessoas que reconheçam que ele não é digno. Por muito tempo Pedro anda com Jesus, bate no peito e diz, eu vou contigo até a morte. Jesus olha para ele e diz assim, antes que o galo canta, ainda hoje, não é amanhã nem depois, hoje tu vai me negar 3 vezes. Para quê? Para acabar com essa arrogância besta que você tem, essa prepotência que você tem. Você acha que é alguém, você não é ninguém, Pedro. Você fala dessa maneira com os outros, mas com o Senhor tem que se humilhar. Com Deus tem que saber falar. Por isso que o salmista, quando vai orar no Salmo 51, ele disse, cria em mim, Senhor, um coração reto e sincero na tua presença, Senhor.
tira tudo de mim, só não tira a tua santa presença. Não seja arrogante para falar com Deus. Direciona Ele com sinceridade, conte para Ele o seu problema. A mesa está posta, mas você tem que entender que você é manco, cego e paralítico. Sem Ele você não vai chegar a lugar. É um manco que depende do outro. O outro fisicamente depende de, o cego fisicamente depende de alguém para guiá-lo. Você, para conquistar os seus sonhos, depende da presença de Deus. Entenda, você é cego tanto quanto o outro cego. Sem Ele não adianta. Eu quero que nessa noite você compreenda. Ele te convida a sentar na mesa, mas você tem que ser humilde para isso. Tem que ser humilde. Não pense que você é mais importante do que aquele que está debaixo da ponte. Nunca foi. O preço que foi pago por você, o mesmo valor foi pago por ele. Entenda. No dia que o Espírito sair de você, a mesma coisa quando sair dele. Não muda nada. Pastor, e a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela tem um propósito: de fortalecer o teu espírito. Coloca para mim Mateus 26, 26. Diz a palavra do Senhor, quando ele vai na celebração, e quando comia, Jesus tomou o pão e o abençoou e o partiu, e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu, isso é o meu corpo. E disse mais: e tomando o cálice e dando graça, deu-lhes dizendo: bebei dele todos. Ok. Até ele falar e dizer assim, ó: esse pão representa o meu corpo, o suco representa o meu sangue. Mas qual o objetivo, Senhor? Vamos lá. Aí diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Para quê? Todo dia você peca. Tem gente que não vem para a Santa Ceia. Você não tem noção. Ó, eu vou aqui eu sei um pouco aqui bem aberto para você entender. Lá na feitiçaria, pega o sangue da galinha, derrama lá e faz o ritual. Chega na macumbaria, o pai de santo, ele diz assim: você tem que tomar 7 banhos de arruda, 7 banhos disso, tem que fazer um tratamento. Aí você vai lá, tem pessoas aqui, tem pessoas que já tomou banho, eu tenho certeza absoluta. Eu estou falando de algo aqui que eu sei o que eu estou falando. Que já tomou banho para purificação, por quê? Porque o pai de santo mandou. O pastor fala sobre o sangue do Cordeiro que perdoa todos os pecados, mas tem crente que não vem tomar a Santa Ceia para poder purificar dos pecados, para poder ser mais forte diante das tentações. O pastor fala, mas ninguém ouve. Mas quando, sabe, o filho das trevas fala, aí você dá ouvido. Eu tenho certeza que teve alguém que já pegou a maçã, já cravou uma faca, já fez simpatia. Não faz diferença. Olha, a irmã já levantou o dedo. Foi eu, já fiz. Tem coisa melhor do que a sinceridade. Já fez, irmã? Na maçã, pá, faz aquele ritual, pá. Faz. Tem gente que ainda é crente, mas quando acorda pela manhã, vai lá no horóscopo e diz assim: qual a roupa que eu vou usar hoje? Eita, é Áries, hoje eu tenho que usar branco. Tem crente que ainda faz isso. É guiado por onde? É guiado pelos astros. Mas todas as manhãs eu peço para ser guiado pela presença de Deus.
Tem gente que espera os astros guiar ele, mas não, eu espero o Senhor Jesus me guiar todas as manhãs e me dar um direcionamento, porque os astros se enganam, os astros mudam e os astros são submissos ao Senhor. Mas quando Deus dá um direcionamento, é imutável, tudo obedece ao seu ponto, tudo obedece à sua ordem. E eu quero dizer nesta noite, quando você é dependente de Deus, tudo vai ter que dar certo. Até o que era para dar errado. Lembra de José, quando José diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus ele reverteu em uma grande bênção. Por quê? Deus ele tem poder de transformar a maldição em uma grande bênção sobre a tua vida. Creia em nome de Jesus. Em outro tempo você fazia simpatia, mas hoje você faz consagração e jejum na presença de Deus. E o diabo tem que bater em retirada, porque quando você se consagra, o Senhor está dizendo: a casta de demônio que só sai com jejum e oração. E Deus está dizendo: não é com simpatia, não é consultando a mortos, mas é simplesmente na presença do Rei que você vai prosperar. É na presença dele. Em outro tempo você furava maçã, mas hoje 3 horas da manhã você está de joelho dizendo: Senhor, eu consulto ao Senhor, não é aos mortos. Eu consulto a Deus e peço para Ele direcionamento, porque é dele que vem todo o poder. Entenda nesta noite, Ele preparou a mesa. Ele está procurando maltrapilho? Não, é porque o maltrapilho entende que não é digno. O que é que ele está procurando? Pessoas que entendam que não são dignas de sentar na mesa nem da presença dele. Se você chegou aqui nesta noite, se você tem alguém para perdoar, perdoe. Porque se amanhã essa pessoa morrer, você vai ficar com sentimento de culpa. Não, pastor, eu acho que ela vai viver mais um pouco. A Bíblia diz: você não tem capacidade de acrescentar um côvado, quer dizer, um dia. O dia pertence a Deus, a hora pertence a Ele. Está na presença, mas precisa perdoar alguém. Está na presença, mas precisa ser mais humilde. Quem tem capacidade de pedir perdão por alguém, simplesmente por algo que falou de alguém, e entende que essa pessoa está machucada? Só que essa pessoa está machucada por sua causa, dentro do ministério. Um dia ela vai sair da igreja. Sabe quem é que ela vai culpar? O pastor. O pastor nunca soube da história, mas só quem vai levar a culpa é o pastor. E quem é o culpado verdadeiro? Foi você que machucou essa pessoa. Você era para somar e não para subtrair. Cuidado no que fala. Fala pouco para saber o que fala. Essa pessoa sempre vai olhar para um ministério e vai dizer assim: não, foi um ministério. Nunca foi um ministério. Primeira coisa, você simplesmente olhou mais para os lados do que para o alvo. A partir do momento que você começa a olhar para os lados e para os problemas, você não vai ficar na igreja. Tem uma irmã que ela está eu creio que ela está nos assistindo agora. E eu falei, pergunta para ela e diz assim: ô irmã, tem algum problema aqui na igreja? Ela vai dizer: tem não, pastor. A senhora soube disso, daquilo? Ela vai dizer: soube não. Por quê? O foco dela é o quê? Vem, adora e vai embora. Pode perguntar, o nome dela é irmã Noêmia. Pergunta para ela. Eu admiro o comportamento. Adora, vai embora. Adora, vai embora. Esse é o propósito. Se puder abraçar alguém, abraça e diga assim: eu te amo, eu estou orando pela sua vida. Seja sincero com essa pessoa. Mas quando você vem para a igreja e só consegue ter visão horizontal, é questão de tempo de você se desviar. Por quê? Porque a sua visão somente é horizontal. Você perdeu a visão vertical. Quando você perde a visão vertical, a queda é certa. Porque enquanto você estiver olhando para o alvo que é Cristo, você vai ver que Ele vai dizer: ó, eu quero que você nessa madrugada você desça, ore. Não coma sem agradecer. Eu quero que você nesse momento vá orar por fulano, ciclano. Ele fica dando demandas para você.
Para quê? Para se ocupar, porque mente vazia é a oficina do diabo. E tem gente que simplesmente faz questão de viver desse jeito. Uma vida, uma desgraça. Uma vida de ilusão. Não sabe o que é a plenitude do poder de Deus. Não sabe. Mas Deus essa noite está dizendo para você: eu preciso dos mancos e dos aleijados. Eu preciso daqueles que reconhecem. Fica de pé toda a igreja em nome de Jesus. Eu preciso daqueles que reconhecem que você não é nada, mas que a presença dele é que te mantém de pé. A presença dele é que te faz fortalecer, crescer. A presença dele é que te dá direcionamento. A tua casa está de pé porque ele tem te mantido de pé nessa noite. E talvez você adentrou essas portas e disse: Senhor, fala comigo. Ele está falando contigo nessa noite. Se quebranta mais. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para tu ver o que é que ele vai fazer. Um milagre vai acontecer. A mesa já está preparada e ele já te convidou para sentar na mesa. Ele só quer que você tenha um coração quebrantado e reconheça que a mesa foi preparada. Ele te chamou, te sentou, mas ele está dizendo: tem quebrantamento, tem choro. Se tiver choro e quebrantamento, pode ter certeza que não só vai ter banquete, vai ter sobremesa, vai ter milagre para a tua vida. Se prepara, porque vai ter transformação. Ele não vai deixar você sair da mesma forma que você entrou. Ele vai trocar as suas vestes, ele vai mudar a tua roupa. Está maltrapilho, mas ele está dizendo: você está na casa do rei. Eu já te dei banquete, eu já te dei comida, mas eu vou te dar roupa para vestir também. Eu vou mudar a tua aparência. Deus, ele vai mudar a aparência de crente aqui nesta noite. Tenha certeza, Deus está preparando um novo tempo para você. Não se espante se Deus te afastar de lugares e de pessoas. Não se espante se Deus te colocar em lugares que talvez você diga: mas Senhor, eu não esperava de chegar aqui. Você constrangido. E se prepare, porque Deus está preparando cadeiras para você entender que aquilo que você nem imaginava, Deus está preparando por conta da tua sinceridade. Você está sendo sincero: Senhor, não sou digno. E Deus está dizendo: continua nesse coração quebrantado. O salmista escrevendo, ele vai dizer: Deus, ele não resiste. Então, se nessa noite você talvez não tenha um centavo no bolso, mas a mente é de arrogante, é o que eu digo: riqueza não é bens materiais. Muitas vezes a riqueza está na tua mente. Tu quer ser o que não é, tu imagina ser o que não pode. Davi, tudo que queria era ser soldado de Saul. Deus está dizendo: a tua patente é maior, Davi. Você pensa grande, Deus está dizendo: eu estou pensando maior do que você, meu filho. Você pensa grande e Deus está dizendo: o que eu preparei para você é maior do que você imaginou. Nessa noite, tudo que você precisa é ser dependente do rei. E diga ao rei: eu estou aqui dependente de ti, Senhor. Feche teus olhos nesse momento, feche teus olhos. Faz uma oração ao Senhor nesse momento. Diga para Ele a tua história. Senhor, transforma meu coração. Transforma minha mente, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Eu quero sentar na mesa. Eu não quero trocar as coisas, os bens materiais, pelo tempo de estar na tua presença. Eu não posso negociar, achar que os bens é melhor do que a tua presença, Senhor. Porque um dia eu estava no hospital e os bens materiais não resolveu nada, o dinheiro não resolveu nada. Mas quando eu fiz um voto a ti, Senhor, o cativeiro foi mudado, a história, o laudo, Senhor, a notícia foi mudada, Senhor. Quando eu me humilhei diante da tua presença, a notícia que eu esperava chegou, porque os bens nunca vai ser melhor do que ti, Senhor. As coisas nunca vai ser melhor do que a tua presença, Pai. Por isso que eu entendo hoje, o salmista escrevendo, ele diz: tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Porque sem tua presença nós estamos acabados.
Moisés, ele diz: sem a tua presença eu não vou a lugar nenhum, Senhor. Ah, mas eu mando o anjo contigo, Moisés. Não, eu não quero o anjo, eu quero a tua presença. A tua presença me guarda. Anjo só luta quando eu estou morrendo, mas com tua presença o diabo não se aproxima.